Na caminhada da fé cristã, a compreensão do Espírito Santo emerge como um dos pilares fundamentais. Ele não apenas completa a Trindade divina, junto com o Pai e o Filho, mas também desempenha um papel vital na vida do crente, desde os primórdios da história cristã até os dias atuais. A introdução ao Espírito Santo começa na própria revelação bíblica, onde ele é apresentado como uma presença ativa e poderosa desde o início dos tempos. Sua obra criativa é retratada nas primeiras páginas das Escrituras, onde pairava sobre as águas, participando ativamente do processo de criação. Assim, desde o princípio, ele é revelado como parte integral da natureza de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo é retratado de diversas maneiras, desde capacitar juízes e profetas até inspirar os salmistas em suas composições. Sua presença é dinâmica e multifacetada, agindo como o fôlego de vida que anima toda a criação e conduz a história do povo de Deus. No Novo Testamento, a revelação do Espírito Santo atinge seu ápice com a encarnação de Jesus Cristo. É ele quem desce sobre Jesus no seu batismo, confirmando sua filiação divina e capacitando-o para o ministério que o aguarda. A compreensão do Espírito Santo não se limita apenas ao conhecimento intelectual, mas transcende para uma experiência pessoal e transformadora. Ele não é apenas uma doutrina a ser ensinada, mas uma presença viva e atuante na vida do crente. Sua obra de convencimento, regeneração e santificação molda o caráter do cristão e o capacita para uma vida de serviço e testemunho. Portanto, a introdução ao Espírito Santo não é apenas o início de um estudo teológico, mas o convite para uma jornada espiritual profunda e significativa. É o chamado para uma comunhão íntima com o Deus triuno, onde o Espírito Santo é aquele que guia, consola, capacita e transforma, conduzindo o crente em direção à plenitude da vida em Cristo. No Antigo Testamento, a presença e ação do Espírito Santo são evidentes em diversos momentos-chave da história de Israel. Desde os primeiros relatos da criação até as profecias que apontam para a vinda do Messias, o Espírito Santo é retratado como o agente divino que capacita, guia e revela a vontade de Deus ao seu povo. Nos relatos da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, demonstrando sua participação ativa e criativa no processo de formação do universo. Essa presença dinâmica do Espírito Santo é uma indicação do seu papel vital na ordem estabelecida por Deus desde o princípio. Ao longo da história de Israel, vemos o Espírito Santo capacitando líderes e profetas para cumprir os propósitos divinos. Juízes como Gideão e Sansão foram revestidos com o Espírito Santo para liderar o povo em tempos de crise e desafio. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel foram inspirados pelo Espírito a proclamar a palavra de Deus e denunciar o pecado. O Espírito Santo também é retratado como o autor das Escrituras, inspirando os escritores bíblicos a registrarem as palavras e os ensinamentos de Deus. Davi, ao compor os Salmos, expressa sua dependência do Espírito Santo ao clamar: "Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo." Salmo 51, 1 e 11. Além disso, o Espírito Santo é visto como aquele que capacita os artífices para a construção do tabernáculo e do templo, garantindo que essas estruturas sagradas sejam erguidas conforme a vontade divina. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é apresentado como uma presença ativa e essencial na vida do povo de Deus. Ele capacita líderes, inspira profetas, revela a palavra de Deus e conduz o povo em direção aos propósitos divinos. Sua obra é uma expressão do cuidado e do amor de Deus pelo seu povo, preparando o caminho para a vinda do Messias e o cumprimento das promessas divinas. O Pentecostes representa um momento crucial
na história do cristianismo, marcando o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e o nascimento da Igreja. Este evento, narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um ponto de virada dramático após a ascensão de Jesus aos céus, prometendo o cumprimento da promessa do Espírito Santo. No Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, conforme instruídos por Jesus. De repente, veio do céu um som como o de um vento impetuoso, enchendo toda a casa onde estavam reunidos. Línguas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Este evento extraordinário não apenas capacitou os discípulos para proclamar o Evangelho com ousadia e poder, mas também simbolizou a universalidade da mensagem de Jesus Cristo. As línguas estrangeiras faladas pelos discípulos representavam a capacidade do Evangelho de transcender barreiras linguísticas e culturais, alcançando pessoas de todas as nações, tribos e línguas. O Pentecostes também marcou o início de uma nova era na obra do Espírito Santo, que agora habitaria permanentemente nos corações dos crentes. Não mais uma presença externa, o Espírito Santo agora residia dentro de cada crente, capacitando-os para viverem vidas santas e para realizarem a obra de Deus no mundo. Pentecostes inaugurou a missão global da Igreja, com os discípulos sendo enviados para pregar o Evangelho a todas as nações. Este evento foi o cumprimento da promessa de Jesus de que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, capacitando-os a serem testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em suma, o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo representam um momento histórico de grande importância para o cristianismo, marcando o início da obra do Espírito Santo na Igreja e o lançamento da missão global de proclamar o Evangelho a todas as nações. Este evento continua a desafiar e inspirar os crentes até os dias de hoje, lembrando-nos do poder transformador do Espírito Santo e da missão contínua da Igreja de fazer discípulos de todas as nações. O Espírito Santo desempenha um papel vital e transformador na vida do crente, capacitando-o para uma jornada de fé, santidade e serviço. Sua presença e atuação não são meramente teológicas, mas profundamente pessoais e dinâmicas, moldando o caráter e a conduta do crente em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo é aquele que convence o crente do pecado, da justiça e do juízo, guiando-o para uma compreensão mais profunda da sua necessidade de salvação e do sacrifício redentor de Jesus Cristo. É Ele quem opera a regeneração espiritual, tornando possível o novo nascimento e a adoção como filhos de Deus. Ele habita no crente, tornando-se seu consolador, guia e amigo constante. Ele é aquele que intercede em favor do crente com gemidos inexprimíveis, fortalecendo suas orações e sustentando-o em tempos de dificuldade e tribulação. O Espírito Santo também é responsável pela santificação do crente, capacitando-o a viver uma vida santa e separada do pecado. Ele produz em nós os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio, tornando visível o caráter de Cristo em nossas vidas. Além disso, o Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para o serviço e o testemunho eficaz no corpo de Cristo e no mundo. Esses dons são dados para a edificação da Igreja e para a glória de Deus, possibilitando que cada crente contribua de maneira única e significativa para o avanço do reino de Deus. Por fim, o Espírito Santo
é aquele que nos guia em toda a verdade. Os frutos do Espírito Santo são as qualidades e virtudes que se manifestam na vida do crente como resultado da sua comunhão com Deus e da ação transformadora do Espírito Santo. Eles são descritos em Gálatas 5, 22, 23 como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. O Consolador prometido é uma das promessas mais reconfortantes e poderosas de Jesus Cristo aos seus discípulos. Encontramos essa promessa registrada no Evangelho de João, onde Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo para consolar, guiar e fortalecer os seus seguidores após sua partida física. Jesus descreve o Espírito Santo como o Paráclito, uma palavra que significa aquele que está ao lado, indicando sua presença constante e próxima na vida dos crentes. Ele é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para habitar permanentemente com os crentes, garantindo-lhes a presença divina e o auxílio divino em todos os momentos. Como Consolador, o Espírito Santo traz paz ao coração atribulado, conforto à alma aflita e esperança ao desesperado. Ele é aquele que enxuga as lágrimas, sara as feridas e restaura os corações quebrantados. Sua presença é uma fonte inesgotável de consolo e força para os que confiam nele. Além de consolar, o Espírito Santo também guia os crentes em toda a verdade, revelando-lhes os mistérios de Deus e conduzindo-os no caminho da justiça e da santidade. Ele é aquele que ilumina as Escrituras, capacitando os crentes a compreenderem a vontade de Deus e a obedecerem aos seus mandamentos. O Espírito Santo também é o poder que capacita os crentes para o serviço e o testemunho eficaz do Evangelho. Ele concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para ministrar uns aos outros e para proclamar a mensagem de salvação com ousadia e poder. A batalha espiritual é uma realidade inegável na vida do crente. Um conflito contínuo entre as forças do bem e do mal, do reino de Deus e do reino das trevas. Embora invisível aos olhos humanos, essa batalha é tão real quanto qualquer conflito físico, e suas consequências são igualmente significativas. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa declaração nos alerta para a natureza espiritual da batalha que enfrentamos e nos exorta a estarmos preparados para enfrentar as investidas do inimigo. A batalha espiritual se manifesta de diversas formas, incluindo tentações, ataques espirituais, oposição ao avanço do reino de Deus e conflitos dentro da própria igreja. O inimigo, Satanás, busca semear dúvidas, medo e confusão na mente dos crentes, desviando-os do caminho da verdade e da santidade. No entanto, o crente não está desamparado nessa batalha. Deus nos equipou com armas espirituais poderosas, como a verdade, a justiça, a fé, o evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração. Efésios 6, 13 e 18. Essas armas nos capacitam a resistir ao inimigo e a permanecer firmes no dia da batalha. Além disso, temos o Espírito Santo habitando em nós, fortalecendo-nos e capacitando-nos para vencer as investidas do inimigo. Ele nos guia em toda a verdade, intercede por nós em nossas fraquezas e nos capacita a viver uma vida de vitória e santidade. O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida e na dinâmica da comunidade cristã, capacitando os crentes para viverem em unidade, amor e serviço mútuo. Ele é aquele que une os crentes em um só corpo, capacitando-os a compartilhar uma comunhão profunda e significativa uns com os outros. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o agente divino que capacita os crentes a amarem uns aos outros como Cristo os amou.
Ele derrama o amor de Deus em nossos corações, capacitando-nos a amar não apenas com palavras, mas também com ações concretas de serviço e sacrifício. Além disso, o Espírito Santo é o poder que capacita a comunidade cristã a viver em unidade e harmonia, mesmo diante das diferenças e diversidades que possam existir entre os crentes. Ele nos capacita a suportar uns aos outros com paciência, a perdoar as ofensas e a buscar a reconciliação quando ocorrem conflitos. O Espírito Santo também é o agente da edificação da Igreja, capacitando os crentes a ministrarem uns aos outros e a crescerem juntos na fé e no conhecimento de Cristo. Ele concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para o serviço e o testemunho eficaz no corpo de Cristo. Além disso, o Espírito Santo é o poder que capacita a comunidade cristã a viver em unidade e harmonia, mesmo diante das diferenças e diversidades que possam existir entre os crentes. Ele nos capacita a suportar uns aos outros com paciência, a perdoar as ofensas e a buscar a reconciliação quando ocorrem conflitos. O Espírito Santo também é o agente da edificação da Igreja, capacitando os crentes a ministrarem uns aos outros e a crescerem juntos na fé e no conhecimento de Cristo. Ele concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para o serviço e o testemunho eficaz no corpo de Cristo. Por fim, o Espírito Santo é aquele que capacita a comunidade cristã a cumprir sua missão no mundo, proclamando o Evangelho a todas as nações e fazendo discípulos de todas as pessoas. Ele nos capacita a sermos testemunhas de Cristo, não apenas com palavras, mas também com o nosso exemplo de vida transformada pelo poder do Evangelho. O Espírito Santo atua como o intercessor divino na vida do crente, elevando suas petições e necessidades diante do trono da graça de Deus. Sua obra de intercessão é uma expressão do amor e da solicitude de Deus para com seus filhos, garantindo que nossas orações sejam ouvidas e respondidas de acordo com a sua vontade perfeita. O Espírito Santo conhece os nossos corações e as nossas necessidades mais profundas, mesmo quando não sabemos como expressá-las em palavras. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, comunicando ao Pai os anseios e as preocupações do nosso coração de maneira que vai além da nossa compreensão humana. Além disso, o Espírito Santo é o nosso auxiliador em tempos de fraqueza e dificuldade, fortalecendo-nos em nossas orações e sustentando-nos com a sua presença constante. Ele é o poder que capacita as nossas orações a alcançarem os céus e a moverem o coração de Deus em nosso favor. O Espírito Santo também é aquele que nos capacita a orar segundo a vontade de Deus, alinhando os nossos desejos e petições com os propósitos divinos. Ele nos ajuda a discernir a vontade de Deus em todas as situações e a confiar na sua soberania e bondade, mesmo quando as respostas às nossas orações não são imediatamente evidentes. Além disso, o Espírito Santo é o nosso consolador em tempos de dor e sofrimento, trazendo conforto e paz ao nosso coração, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele nos assegura que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo as nossas orações e agindo em nosso favor. A obra do Espírito Santo é contínua e perene, estendendo-se desde os tempos bíblicos até os dias atuais e além. Ele não é uma presença efêmera na história da Igreja, mas um agente divino ativo que continua a operar na vida dos crentes e na expansão do reino de Deus em todo o mundo. Ele é aquele que guia a Igreja em toda a verdade, capacitando os crentes a discernirem a vontade de Deus em todas as situações. Além disso, o Espírito Santo é o poder que capacita a Igreja a realizar a obra de Deus no mundo, capacitando os crentes a ministrarem uns aos outros e a proclamarem a mensagem de salvação
a todas as nações. Ele concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para o serviço e o testemunho eficaz no corpo de Cristo. A obra do Espírito Santo também é evidente na transformação de vidas que ocorre quando uma pessoa se converte a Cristo. Ele é aquele que opera a regeneração espiritual, capacitando-nos a nascer de novo e a viver uma nova vida em Cristo. Ele é o selo e o penhor da nossa herança eterna, garantindo-nos a vida eterna com Deus. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.